Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Adbiage e hoje o assunto é de uma importância imensa, né? Eu acho que falar sobre criatividade é muito importante porque hoje é uma das coisas que a gente mais precisa no dia de hoje, né? Nas diversas profissões. Então, antes até de eu falar um pouquinho sobre criatividade, eu estou querendo dizer que criatividade é direcionada para a área da propaganda, né? Para a área da comunicação. E se a gente fosse para outras áreas, por exemplo, como as artes visuais, aí a criatividade tem outras teorias, tem outros rumos, tem outras maneiras de enxergar, né? Mas basicamente, estou querendo falar um pouco da área da comunicação, estou querendo falar um pouco da área das outras áreas. Tudo bem? Então, eu sou o professor Ado Biagi e hoje vamos desmistificar um pouquinho da criatividade. Então tá. Então, na verdade, eu até comecei falando que o assunto é simples, né? Vamos falando um assunto simples e tal, mas o assunto não é nada simples, né? Criatividade não é uma coisa muito simples de ser falada, né? Na verdade, é só a palavra que é facinho de falar, mas de simples o assunto não tem nada. E também não é muito curto, né? Então só uma introdução como essa já é um assunto muito longo. Então talvez eu até faça outros vídeos falando sobre criatividade, então vamos aguardar aí para ver o que acontece aí no futuro, mas pode ser que seja essa uma série de vídeos, né? Bom, enfim. Então, para quem gosta de criatividade, né, a gente tem que começar de algum lugar. Então, vamos lá. Bom, acho que a primeira coisa para a gente falar de criatividade é tentar encontrar algumas teorias, por exemplo, que as pessoas costumam ler nos livros, né? Então, eu tomei a liberdade de trazer três teorias aqui nos livros mais comuns para começar. E eu acho que aí a gente já quebra um pouquinho a barreira de que teoria é uma coisa meio chata, sabe? Porque eu acho que teoria não é uma coisa chata. Teoria é uma coisa chata dependendo de quem fala a teoria pra você, dependendo de como você a lê, dependendo de como você a vê, dependendo de como você a ouve. Eu juro que teoria é bacana, que teoria é legal. E então vamos tentar quebrar logo de cara, desmistificar logo de cara essa coisa da teoria, de que a teoria não é uma coisa legal. Bom, então inicialmente tem três autores que eu acho que as pessoas poderiam observar com mais carinho. E os três falam basicamente a mesma coisa, tá? E é exatamente isso que acaba acontecendo às vezes, tá? A gente que é professor acaba estudando, lendo três livros diferentes só para confirmar a mesma história, né? Só para confirmar a mesma coisa que leu em três livros diferentes para daí a gente falar para os alunos, né? Às vezes a gente não faz isso, mas às vezes a gente faz. Então, basicamente, o que eles falam é que a criatividade é uma dessas áreas difíceis, né? Da gente ter uma teoria definitiva, né? E que é uma área que precisa muito, muito, muito da parte prática. Então, teorizar a criatividade precisa muito da prática também, né? Para a gente chegar num senso comum. Eu estou falando de três caras que são do universo da comunicação, da propaganda, que é o Roberto Viana Barreto, que é o José Predebon e do Stalimir Vieira. Eu também gosto muito do trabalho do Murilo Gun, tá? O Murilo Gun, que além de comediante, ele também é um estudioso da criatividade, eu já fiz o curso dele. E eu também gosto muito de uma outra mulher chamada Shelley Carson, que é PhD, e ela tem um trabalho interessantíssimo sobre modos cerebrais criativos, sobre as diferenças entre as pessoas e como cada um dos modos cerebrais criativos podem ser ativados. É muito legal, outro dia eu concluo sobre isso. Bom, então voltando para os nossos três iniciais, o Roberto Viana Barreto, ele diz que a menor maneira de você estudar ou usar as teorias a respeito da criatividade é você conhecer elas, estudar elas, mas logo em seguida você esquecer as teorias de criatividade. E eu concordo em parte, porque na verdade eu concordo com a palavra esquecer, tá? Porque eu concordo que esquecer é parte importante do processo de aprendizado da criatividade. É isso que às vezes eu fico indignado, sabe? As pessoas, se eu andar com um livro, sabe, por aí, com escrito aí, sei lá, tipo um livrão daqueles vademecum de direito, sabe? Sobre como esquecer as coisas rapidamente, ou então esquecendo coisas para ter sucesso, 12 passos para esquecer as coisas o mais rápido possível. Eu acho que as pessoas iam achar que eu sou doido, ou até coisa pior, sabe? Elas iam achar talvez que eu fosse publicitário. Coisa que inclusive eu sou, mas eu ia. E é uma coisa esquisita, sabe? Porque esquecer é muito importante pro processo, sabe? O processo de ser criativo. Bom, então o Mena Barreto é isso, esquecer um pouco as teorias. O Predebon, e o Predebon é um professor também, tá? Você vai ver que o cara, você vai pegar o currículo do cara, você vai ver que ele é professor.
E ele tem que ter cara de professor. Tipo, ele tem muita cara de professor. Eu não tenho cara de professor. Eu sou professor, mas o Predebon tem carinha de professor. Eu não sei exatamente como é a carinha de um professor, mas ele tem cara de professor. Mas antes dele ser professor, ele também, assim como eu, passou um tempão em agência. Ele passou bem mais tempo do que eu em agência. É, e aí você começa a conectar uma coisa com a outra, por exemplo, porque aquele tempo em agência dele acaba refletindo no trabalho teórico que ele escreveu como professor. Tem alguns trabalhos, algumas coisas teóricas que ele escreveu que tem muito a ver com essa prática de agência, tem muito a ver com a vivência dele. Então é muito legal saber que a prática acabou levando a uma teoria que ele escreveu sobre criatividade. E é ele que diz que o profissional criativo ele precisa ter prática e experiências sensoriais para criar novas influências, sabe? Novos caminhos, novos conhecimentos, entendeu? Então, assim, é meio óbvio isso, né? Puxa, eu preciso viver para poder criar mecanismos da criatividade. Sim, é meio óbvio, mas às vezes a gente esquece. E a gente esquece que viver é sair de trás do computador, né? E é conhecer gente, e é fazer outras coisas. E é uma dessas verdades óbvias que a gente acaba não lembrando muito, mas é uma coisa bacana. O problema é convencer você que isso vai ficar no celular, ou vive através do celular, geração smartphone, né? Geração tablet, geração computador. Você precisa sair de trás dele para ter experiências bacanas. Não dá para ser só experiências atrás do smartphone. Bom, então e o por último, eu gosto, é o que eu mais gosto, porque ele vai de encontro com aquele lance de esquecer que eu tinha falado anteriormente, e que você já até tinha esquecido, né? Porque eu falei agora há pouco, você já esqueceu, que é o Stalimir Vieira. Aliás, puta, é horroroso o nome dele, né? Stalimir Vieira. É bem feio, é tão feio o nome dele que você não vai esquecer. E ele tem uma frase maravilhosa, na verdade é um pensamento maravilhoso, só que eu sei o sentido do pensamento e nunca decorei a frase. Aí eu fui buscar lá no livro dele, lá no livro mais famoso dele, essa frase, até porque eu não sou obrigado a ficar decorando frase, eu acho que ninguém deveria ser obrigado a decorar as coisas, né? Entender as coisas é muito melhor do que decorar. Mas a frase é muito bacana e ela vale a pena anotar e vale a pena você lembrar do sentido dela. Então eu vou falar a frase e você lembra do sentido dela aí para depois. Bom, o criativo, vamos lá, o criativo é um desestruturador de fórmulas, de modelos conhecidos e de formatos convencionais. Beleza? Ele quer experimentar o contrário. Então você está todo mundo indo para lá, o criativo quer ir para o outro lado. É por isso que ele sempre faz o exercício do e se, né? E se eu resolvesse isso como um bombeiro? E se eu resolvesse isso como um astronauta? Ou pensasse como um astronauta para resolver isso? E é por isso que o criativo acaba pensando ao contrário. Cara, isso é muito bom. Esse pensamento é um pensamento muito bom. E esses três juntos acabam formando uma linha de raciocínio que basicamente diz o seguinte, né? Como é que eu vou ensinar um troço, né? Como é que eu vou ensinar a criatividade através de fórmulas, se o negócio não tem fórmulas? É meio esquisito isso, mas é mais ou menos o que acontece com a criatividade, sabe? O negócio não tem uma fórmula de sucesso e aí você quer ensinar um negócio através de fórmulas. As pessoas me perguntam essas fórmulas. Ah, professor, como é que eu faço para ser mais criativo? E aí eu acabo falando sem parar por um tempão, porque eu acho que para ser criativo a gente precisa primeiro passar por um processo de desaprender, sabe? De esquecer as coisas. Então essa é a minha primeira dica, assim, a dica inicial. Para você ser criativo, você precisa esquecer coisas, sabe? Não de tudo que você aprendeu, não de todas as teorias, não da escola, matemática, português, história, né? Não é disso que eu tô falando, sabe? Não é esquecer nesse sentido. Mas é que tem coisas que falam pra gente que ficam tão enraizadas na nossa cabeça e a gente passa a acreditar que elas são verdades, sabe? E as pessoas falam coisas sobre a gente que a gente passa a acreditar que são verdades. Ou então a gente cria essas verdades e a gente passa a acreditar que aquilo é real e é única e é universal. Então isso não é legal. Então para você mudar, para você ser mais criativo, se você quer ser mais criativo, para você associar coisas não óbvias, né? Ter flexibilidade cognitiva, por exemplo, que é um nome lindo, né? Bonitinho, para você combinar coisas absolutamente diferentes de uma coisa nova, sabe? Flexibilidade cognitiva. Quando alguém te fala isso, não deixa a pessoa sair por cima, não, que isso é só combinar coisas que já existem numa coisa nova. É isso que significa. Bom, para mim, para você fazer isso, você vai ter que esquecer. Esquecer. É que conforme a gente vai aprendendo as coisas, vai se educando, a gente vai assumindo comportamentos e vai adquirindo conhecimentos importantes. Mas algumas coisas que a gente aprende, algumas coisas que a gente vê, algumas coisas que são ensinadas pra gente, elas acabam determinando muito como a gente pensa, sabe? Como a gente é. E é por isso que a gente vai deixando um pouco de ser criativo, sabe?
Principalmente se você leva isso muito ao pé da letra, sabe? Porque você passa a pensar não por si só, você passa a pensar pelos olhos de outra pessoa. Sabe, as outras pessoas te ensinaram, então você assume que aquilo é verdade, então logo você passa a não ter o seu pensamento próprio, mas ter o pensamento daquela pessoa que te ensinou. Se você não continuou a investigação, sabe? Se você só absorveu e falou, puxa, isso aqui é verdade mesmo, né? Não, você tem que buscar e ir atrás da sua própria. Então você acaba sendo um produto do meio. Um produto do meio em que você vive, um produto do meio em que você estudou, um produto do meio dos seus amigos. Então, se os amigos têm um pensamento, você vai indo naquela onda de pensamento achando que tudo isso é verdade. Então, a própria escola já começa matando a criatividade porque ela diz o jeito que você tem que ir vestido, sabe? Você não pode se vestir nem se expressar de maneira criativa. E o que já é bem errado, por exemplo, na minha opinião, eu acho bem errado, né? Sabe? Você vai lá na escola, a professora passa quando você é criança um exercício para você pintar uma paisagem, aí você pinta o céu de azul, o chão de verde, a pessoa de roxo. Ela fica brava contigo, né? Porque ela diz que o céu não é dessa cor, que o chão não é dessa cor, que a pessoa, enfim, a cor da pessoa até varia, mas roxa ela não é. E aí você é recompensado, essa sua subversão, essa sua quebra de regras, ela acaba sendo recompensada com, sabe, tipo, conversinha ao pé do ouvido, com olhares esquisitos, nota baixa, né? E isso vai matando a criatividade. Você não vai lembrar que isso aconteceu com você, porque quando você era criança isso aconteceu com você de alguma maneira. Você não lembra, mas é por isso que a gente vai deixando de ser criativo, essas pequenas coisas, sabe? Tem um cara que fez um TED Talk uma vez, o Sir Ken Robinson, e ele contou uma história incrível, cara, sobre uma mulher chamada Gillian Lynne. E eu vou repassar essa história para vocês, porque essa história ela é incrível e é sobre como a gente mata a criatividade na raiz, né? Lá no comecinho da vida a gente acaba matando a criatividade. Bom, a Gillian Lynne, eu só conheci, ela é coreógrafa de balé, tá? Eu só conheci ela por causa desse vídeo do Ken Robinson, porque eu tava estudando criatividade, cheguei nessa palestra, então eu só conheci por causa disso. E ela é coreógrafa desses balés famosos, famosíssimos, sabe? É do Cats, do Fantasma da Ópera. E, enfim, vamos lá. A história é a seguinte, né? O caso é que quando ela era criança, sabe? Lá nos anos 30, 1930, né? A Gillian Lynne, ela era muito inquieta, mas muito, 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 muito inquieta. Talvez você até se identifique com isso, sabe? Ela não parava quieta, não conseguia se concentrar. Então ela tinha alguma coisa parecida com o que a gente conhece hoje com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sabe? E eles não sabiam o que fazer com ela e queriam dar uns remédios para ela para resolver o problema dela. Sabe? Olha, ela desconcentrava, né? Porque atrapalhava na sala de aula, atrapalhava a escola, atrapalhava em casa, atrapalhava para ir, sei lá, onde a família ia. A Gillian Lynne não parava no lugar, não ficava quieta, então estava sempre atrapalhando todo mundo. E a TDAH não existia naquela época, esse termo TDAH não existia, as pessoas não sabiam o que era transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e não sabiam nem como tratar isso, né, cara? E daí que levaram ela lá no especialista da vez, lá na pessoa da vez, lá para ela poder para conversar e para ver o que podiam fazer. Aí levaram ela lá no especialista, colocaram ela num canto da sala, enquanto a mãe foi lá para outro canto conversar com a pessoa. Aí lá ela fez o relato, né, cara? Ó, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, tá acontecendo tal coisa. Ela fez o relato inteiro de como tudo aquilo que a Gillian era estava atrapalhando e tornando a vida muito difícil de todo mundo na família, inclusive a da Gillian estava prejudicando ela. Daí, ó, beleza, eles foram lá e contaram pra ela, falou, a gente discutiu aqui, falei com a sua mãe, e a gente vai discutir a sós ali na outra sala, e aí você fica aqui enquanto isso, enquanto a gente discute. Daí daqui a pouco a gente volta aqui e conversa contigo. Eles saíram da sala e antes de sair eles ligaram o rádio. E aí tudo bem. Aí o especialista olhou para a mãe e falou assim, olha, só escuta e observa. Então, depois que eles saíram, um tempinho depois assim, a Gillian estava em pé e se mexendo com a música, sabe, de um lado para o outro. Fazendo o que ela faz, se mexendo de um lado para o outro. E depois de alguns minutos, esse especialista olhou para a mãe e falou o seguinte para ela, olha, a sua filha ela não está doente. Ela não é uma pessoa doente. Sua filha é dançarina. É isso que ela é. Ela é dançarina. Leva ela para uma escola de dança. E foi o que eles fizeram. Levaram ela para uma escola de dança. Desculpa. Ela contou isso por Ken Robinson, esse cara que eu falei da palestra aí, desse vídeo. E ela disse, cara, como aquilo tudo foi incrível. Porque quando ela chegou nessa escola de balé, ela entrou numa sala cheia de gente que era igual ela. Absolutamente igual ela. Gente que não conseguia ficar parada. Que para pensar precisava estar em movimento. Precisava se mexer para pensar. É uma coisa absolutamente incrível. E eventualmente, depois dessa escola de dança, ela foi evoluindo e fez um teste para o Royal Ballet. E a vida dela se transformou.
e ela transformou a vida de milhares de pessoas, de milhões de pessoas, com as peças maravilhosas que ela fez, com a profissão maravilhosa que ela tem. E ela acabou influenciando, deve ter influenciado a vida de muitas e muitas pessoas com tudo isso. Uma outra pessoa talvez tivesse dito para a mãe, olha, toma aqui um remédio para ela vai se acalmar, e tivesse dado um remédio para ela se acalmar. E acabado com a criatividade dela. Incrível, né? É incrível, dá vontade de mudar agora, sabe? Dá vontade de sair gritando para todo mundo que os nossos supostos defeitos, os defeitos que colocam na gente, os defeitos que dizem que a gente tem, podem ser qualidades criativas, e eles podem mesmo. Daí a minha briga para você esquecer as coisas, começar esquecendo as coisas para ser criativo, sabe? Esquecer padrão, esquecer patrão também é importante. Esquecer as pessoas escrotas que te disseram que não dava para fazer aquilo que você quer fazer. Esquecer família dizendo que você não vai conseguir, que esse curso que você escolheu não é um curso para você, porque você não vai ser ninguém na vida. Esquece isso. Esquece. Porque eu acho que se você se dedicar, você pode ser o que você quiser. Você tem que se dedicar. E você ficar prestando muita atenção nisso, né, é muito inibidor. Então antes de você querer ser criativo da noite pro dia, sei lá, foca em esquecer essas coisas erradas que te ensinaram. Esquecer ou desaprender também. Essas coisas erradas, assim, sabe? Não vai dar certo. Não faz isso que não vai dar errado, sabe? Aliás, o Alvin Toffler, que é um pensador contemporâneo, né? Aliás, é um autor que os meus alunos, assim, morrem de medo, sabe? Porque ele tem uns livros grossos, assim, e enormes, super complexos, né? E ele tem uma frase bacana dele que diz o seguinte, o analfabeto do século XXI não vai ser aquele que não sabe ler e escrever. Não é isso. O analfabeto do século XXI é aquele, anota, que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Então é isso que você tem que fazer. Eu acho que isso resume tudo que eu estou querendo falar sobre esquecer. É uma dessas coisas que você precisa esquecer. Uma dessas coisas que você precisa esquecer bem rápido é que não vai dar certo. Claro que vai dar certo. Vai dar certo sim, porque você é criativo. Todo mundo é criativo. Você só precisa acreditar que é criativo. Aliás, tem um nome exatamente de um livro assim, Você é Criativo Sim, que é do Henrique Sclo, que é bem legal. Então, a primeira coisa que mata a criatividade, além de você ter que esquecer esses padrões, é você ficar com essa atitude de que você não é, ter essa predisposição para não ser criativo. Tipo, eu não sou criativo, eu não vou fazer isso dar certo. Se você tiver uma predisposição para não fazer alguma coisa, eu tenho certeza que não vai dar certo. Tenho certeza que vai dar errado. Mas se você tiver uma predisposição, falar assim, não, eu vou dar conta, eu vou conseguir fazer, aí é o primeiro passo para dar certo. Não posso te garantir que você vai conseguir ser criativo. Mas eu te garanto que se você pensar em não ser criativo, você não vai conseguir. Então, esquecer esses padrões e ter uma predisposição para ser criativo e acreditar naquilo que você está fazendo. E isso tem muito a ver com a educação que a gente recebe também, entendeu? Tem a ver porque quando você tem essa predisposição de não sou criativo, é porque você está esperando uma resposta, sabe? Eu vou chegar num resultado fulano de tal e vai dar errado. Isso é porque a gente recebe uma educação muito resultadista, sabe? Baseada em prova, baseada em nota, baseada em certo e errado. Então eles não acreditam muito no processo. O processo não é importante, o importante é a respostinha final, né? E se a gente desse mais valor para o erro, para a subversão, para o experimento, sabe? Em vez de buscar só o correto, o certinho, o gabarito perfeito, eu acho que ia ser muito melhor. Sabe, é injusto, sabe? Você acha mesmo que alguém em fase de aprendizado, alguém que está aprendendo alguma coisa, não tem o direito de errar? Tipo, tô aprendendo um negócio, não tem direito de errar? Tipo, a pessoa estagiária não tem direito de errar? Claro que tem. Tem que ter esse direito. Você não contrata o estagiário para resolver o problema, você contrata o estagiário para treinar essa pessoa. E eu estou tentando aplicar isso, por exemplo, na minha sala de aula, para os meus alunos, dando recompensa pelo processo, pelo experimento. E aqueles que vão pelo lugar comum, pelo fácil, aí eu não dou chance não, sabe? Aí eu não acho legal não. Porque daí, tudo bem, é um outro tipo de bloqueio, mas é uma coisa que eu não gosto muito de ver, e eu gosto muito de falar para eles, olha, arrisquem, tentem. A propaganda até das escolas, as escolas vendem essas coisas do resultado, elas só vendem resultado, sabe? São tantos aprovados na escola fulana de tal, sabe? A gente dá muito valor para esses resultados. É como se um ser humano pudesse ser definido, sabe? Porque ele passou no vestibular X e não passou no vestibular Y, sabe? Você é boa pessoa porque passou no vestibular X ou Y. E daí, cara? Porque se você for estudar na escola super legal, mas você for um aluno de merda, a sua escola vai ser de merda. Se você tiver numa outra escola um pouquinho pior, sei lá o que significa ser pior, mas... E você for um baita aluno, a sua escola vai ser ótima.
Mas isso só acontece porque desde criança as pessoas ficam falando pra gente o que a gente pode e o que a gente não pode, tá? Até vou dar sabe, ficam dizendo pra gente o que a gente pode, poderia, ou deveria ou não deveria, tá? Pô, não pode desenhar aqui na parede. Pô, deixa errar, cara. Deixa a criança errar, sabe? Deixa a criança dançar, deixa a criança pintar, deixa a criança subverter, deixa a criança deixa ser criança, né? Não mata a criatividade da sua criança, sabe? Não é errado errar. Não é errado, não é nada errado errar. Errado, na verdade, é você ferrar a cabeça do teu filho ou ferrar a cabeça do teu irmão menor, tentando fazer dele, sabe, do teu filho o ser humano perfeitinho que você nunca foi e nunca vai ser. Nunca foi e nunca vai ser. Você fica tentando fazer seu filho perfeito uma coisa que você nunca foi e nunca vai ser. Dá uma raiva, cara. Desculpa até o desabafo, mas dá uma raiva, porque eu sou pai de dois e eu tô tentando mudar essa minha visão de que a gente trata a criança como mini adulto, sabe? A gente enxerga na criança um mini adulto, porque a gente quer que as coisas que são óbvias para nós sejam óbvias para eles também. E não é assim que a coisa funciona. As coisas não são óbvias, as crianças elas vão tateando, elas vão aprendendo, a gente tem que aprender a respeitar esse processo. Eu entendo que tem coisas que são certo e errado mesmo. A gente tem que ensinar essas coisas certo e errado, tá? Mas a lógica de que uma pessoa só pode ser certa ou porque o certo é só de um jeito, é uma lógica muito errada de se viver, sabe? É o primeiro passo para você ser um mau amigo, é o primeiro passo para você ser um mau pai, uma péssima mãe, é o primeiro passo para você ser um mau profissional. É muito ruim. E por aí vai, sabe? Então a gente acha que essas dicas ficam por hoje, eu acho que por hoje tá bom já, né? Já me alonguei pra caramba. Então fica essa dica aí para você se você quiser. Então a gente precisa evoluir bastante ainda nesse campo. Eu acho que a gente tem que evoluir pra caramba ainda. Encarar a escola não como um lugar de certos e errados, mas de experiências. Então a gente eu queria muito encontrar essa escola, sabe? Que dá privilégio para experiência. E aí sim, tudo bem, com erros, com acertos, mas que olha também para o processo e não só olha para o resultado. E eu acho que ia ser muito melhor para todo mundo e acabar matando menos a criatividade. Beleza? Então tá bom. Então por hoje deu. Se quiser mandar mensagem para mim, pode mandar. Se quiser mandar por e-mail também, manda para o adobiage@gmail.com. E se quiser comentar, pode comentar, fica à vontade. E eu respondo, né? Se não for muita gente, eu acho que não vai ser, né? Mas enfim, mas tudo bem. Eu respondo sim, tá bom? Beijão para vocês. Eu sou o professor Ado Biagi e até a próxima.